Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria nós estarmos juntos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Não aqui no prédio, mas o nosso lar é uma igreja. O nosso lar é consagrado ao Senhor. Então é tempo de celebrar ao Senhor com as nossas vidas, com o nosso coração, com todo o nosso ser. E eu quero te convidar a orarmos e consagrarmos esse culto, entregá-lo ao Senhor de todo o nosso coração. Feche seus olhos, junte a sua família, que estejamos aqui unidos no Senhor, nada nos separa do amor de Deus, então que nós possamos prestar o melhor culto das nossas vidas essa noite ao Senhor. Ele é o digno de honra, glória e louvor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor se faz presente aqui. Este culto que celebramos ao Senhor, nós celebramos porque o Senhor é presente, o Senhor é fiel, o Senhor fez das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, um altar, ó Deus, de celebração ao Senhor, um templo de adoração ao Senhor, a tua igreja, e nada nos separa do teu amor. Que isso não saia do nosso coração, não percamos de vista, e apesar, ó Deus, de não estarmos reunidos aqui no prédio, que nós possamos estar reunidos em espírito e em verdade adorando ao Senhor. Assim nós oramos, entregando tudo no teu altar de graça, todas as nossas preocupações, petições, tudo aquilo, ó Deus, que possa estar tirando nossa paz e sossego, e tudo aquilo, ó Deus, que possa vir atrapalhar o nosso culto, que o Senhor nos perdoe e retire de nós, Senhor, para que nós estejamos completamente ligados ao Senhor. É assim a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, descansados no Senhor, sabendo que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então seja este culto ao Senhor, toda a honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar o Senhor, meus irmãos.
Meus irmãos, bênção louvar ao Senhor, agora é hora de ouvir a palavra do Senhor. Eu te convido a fechar os olhos para orarmos. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, abençoe o nosso coração e tire todo o impedimento para ouvirmos a Tua voz. Fale no profundo do nosso ser e mude a nossa vida e a nossa história. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mais uma oportunidade de compartilharmos a palavra do Senhor nessa noite preciosa. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de medo, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que tem acontecido muitas coisas na sociedade, a nível mundial. O medo toma conta, muitas vezes, do nosso coração. E o que o medo é capaz de fazer conosco? Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 36, ele diz assim: mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Como um pai que busca socorro por sua filha, um pai que vê às suas portas a morte da sua filha preciosa, 12 anos de idade, que anda a longa distância buscando a última das possibilidades, a sua esperança, Jesus Cristo, e na volta, após conseguir a atenção de Jesus em meio a uma multidão, voltando com Jesus para casa, ele é interrompido no meio do caminho, com a notícia dos seus servos. O versículo anterior, versículo 35 de Marcos, capítulo 5, diz: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Então, diante disso, como um pai pode ouvir a voz de Jesus dizendo: não temas, crê somente. Como nós podemos não temer diante das circunstâncias? Como nós podemos, então, descansar diante de tantas coisas que têm acontecido nos nossos dias? Aí eu quero chamar a tua atenção para dizer que depende a forma como nós olhamos, depende a forma como nós percebemos as circunstâncias que passamos, para saber se é um fato ou se é uma oportunidade de fé. Porque as pessoas aqui na história de Jairo, elas apresentam um fato, mas Jesus aqui para Jairo, ele apresenta uma possibilidade de fé. E eu quero te mostrar aqui, eu vou pegar aqui a tela, para você perceber um pouquinho dessa oportunidade. Eu gostaria que você percebesse, diante das circunstâncias que você tem passado, se você está diante de um fato, porque fato é fato, ou se você está diante de uma oportunidade, de um ato de fé. Percebe a mesma quantidade de letras, mas se você muda a perspectiva, você percebe que o fato se torna uma oportunidade de um ato de fé. Então, essa noite, diante do assunto medo, eu gostaria de propor para você que nós temos a oportunidade de viver diante de um fato, o fato em que nós estamos vivendo, e se conformar que todas as coisas que estão acontecendo têm que acontecer e não tem jeito, ou se nós estamos diante de um tempo que nos proporciona a uma grande oportunidade de demonstrar atitude de fé. E o texto que eu quero compartilhar com você é um texto que está em 1º livro dos Reis, capítulo 19. 1º livro dos Reis, capítulo 19. Enquanto você vai abrindo, eu pesquisei alguns assuntos no viés da psicologia a respeito de medo, e algumas das definições que eles trazem, algumas dos pareceres que eles trazem é que quando sentimos medo, o corpo se prepara para uma luta ou para uma fuga. Isso faz com que o nosso cérebro trabalhe muito intensamente, o que gera mais adrenalina. A pessoa pode sentir-se trêmula, enjoada, dores agudas nos braços, nas pernas, nos ombros. Os sentidos são bombardeados com muito mais informações do que costumam administrar, e por isso o cérebro não consegue filtrar tanta informação e se torna super vigilante. E assim fica muito mais sensível ao que acontece à sua volta. Mas percebe, ele fica muito mais sensível aos alertas de medo. Porque o medo nos coloca num estado de alerta e isso pode causar ansiedade. Isso pode atrapalhar a nossa visão da realidade. Então, a partir
do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, eu queria começar pensando que Elias, ele está diante de um fato ou ele está diante de uma oportunidade de fé. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 2 diz assim: Elias recebe um recado, o mensageiro bate à sua porta, entrega-lhe um recado que diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Elias recebe essa mensagem de Jezabel. E então isso provoca no coração de Elias o medo. E eu gostaria de compartilhar algumas lições com você. Primeiro, o que o medo causou a Elias diante desse anúncio, dessa mensagem. E a primeira lição que nós vemos então é que o medo levou Elias a não considerar a realidade. A realidade para ele ficou turva, ficou confusa. Diz assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Se você se lembra do que está acontecendo aqui no contexto, Elias desafia os profetas de Baal a um duelo, onde se coloca, levanta-se um altar, coloca-se um animal, um sacrifício, e vai orar cada um ao seu Deus, e o Deus que mandar descer fogo, esse é o verdadeiro Deus. A plateia é o povo de Israel. O povo precisa decidir qual Senhor vai servir, se Deus é o Deus verdadeiro ou se é Baal. É um desafio que Elias faz. Mas Elias, nesse versículo 22 do capítulo 18, está gravado em seu coração que ele está só. Ele é o último dos profetas do Senhor. Interessante é que o medo deturba a realidade. Porque se você olhar para o versículo 13 do capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, você vai perceber um diálogo entre ele e Obadias. E Obadias foi alguém que salvou 100 profetas do Senhor. E Obadias fala isso a ele. Então olha o que o versículo 13 diz: acaso não disseram o meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentava com pão e água? Então Elias, ele toma conhecimento, ele já sabe disso, mas ainda assim em seu coração ele se sente só. O medo faz isso conosco, o medo deturba a realidade, nos faz ver coisas que não existem e nos deixar perceber a realidade que está à nossa volta. Duas coisas estão disputando a mente de Elias nesse momento, porque na fala de Obadias, ele fala assim: quando Jezabel matava os profetas do Senhor, então tem essa realidade diante de Elias. Jezabel matava os profetas do Senhor. E havia uma segunda realidade. Obadias escondeu 100 profetas, então haviam 100 profetas escondidos e sustentados pelo Senhor através de Obadias. Duas realidades disputando o coração e a mente de Elias. Agora eu te pergunto, diante do que é um fato e diante do que é um ato de fé, o que alimenta o fato? Jezabel matar os profetas? Ou o que alimenta o ato de fé? Saber que Deus estava preservando 100 profetas do Senhor ali. Então a primeira lição que nós vemos é que o medo, ele leva Elias a não considerar a realidade, isso deturpa a realidade. Segunda verdade, o medo leva Elias a desconsiderar o propósito para a sua vida. Olha comigo o versículo 3 e 4 do primeiro livro dos Reis, capítulo 19. O capítulo 19 é o capítulo que nós estamos seguindo, então fique com ele aberto. Diz assim a palavra: temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor
do que o meu pai. Então o medo leva Elias a desconsiderar os propósitos de Deus para a sua vida. Primeiro, ele perdeu o propósito de gerar discípulos. Nós somos chamados a gerarmos discípulos. Elias tinha o seu discípulo, o seu moço que o acompanhava, mas diz ali o versículo 3 que ele se levanta para salvar a própria vida, sai para Berseba e lá ele deixa o seu moço. Ele deixa o seu moço ali para trás. No seu coração provavelmente estava deixando o seu moço em segurança, mas o medo estava levando a perder, a deixar de seguir os propósitos de Deus. Também o medo levou a perder o propósito em relação a ser a presença visível de Deus, desse Deus invisível no meio do povo. Porque quando Elias ele vai para o deserto, isso significa que ele sai do meio do povo. Ele deixa de cumprir o seu papel como profeta, como voz de Deus às nações, voz de Deus dentre os povos, a boca de Deus ao coração do homem. Então ele vai para um lugar deserto, ele perde esse propósito de ser a boca de Deus no meio do povo. Ele vai para um lugar deserto, mas ele também perde o propósito da vida. O texto diz que ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Então ele perde o propósito da vida. Por quê? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Quais os planos de Deus? E olha que interessante que o medo faz. Porque há pouco tempo Elias venceu os profetas de Baal. Tamanho foi a fé e o poder de Deus em sua vida. Ele ora, desce fogo do céu, consome não somente a oferta, mas consome toda a água que ele ali jogou em cima da oferta, fez ali o caminho de água em volta, jogou várias vezes água e o fogo do céu desceu e consumiu e ficou muito claro que Deus é com ele. Mas o medo deturpa a realidade, o medo nos faz sair do propósito. Você provavelmente está vivendo algum tipo de medo que pode estar deturpando a sua realidade. Você pode estar deixando de entender que Deus está no controle de todas as coisas e faz com que você vai deixando o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida é ser luz, é ser bênção, a começar na sua casa. E assim, através da sua casa, a todas as pessoas. Então, Elias, ele perde o propósito de gerar discípulo, ele perde o propósito de ser boca de Deus no meio das pessoas, no meio dos povos, ele perde o propósito da vida. Mas tem uma boa notícia nesse texto. E eu queria chamar sua atenção ainda a esse versículo, que diz assim, a continuação do versículo 4. E pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Isso é uma boa notícia, não sei se você está enxergando essa boa notícia, mas nós só reconhecemos a nossa miséria, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa dependência, o nosso pecado, diante da grandeza, do poder, da santidade de Deus. Esse reconhecimento de Elias nos aponta para que ele não está sozinho, Deus está com ele, a presença de Deus ali é certa. A presença de Deus ali é certa. É interessante olhar para a palavra do Senhor e perceber que Deus nos dá sinais da sua presença, mas nós precisamos estar atentos a esses sinais. E o medo pode roubar a oportunidade de perceber. Então, a primeira lição que nós vemos a respeito do medo, então, em relação a Elias, o medo, ele faz com que Elias não considere a realidade. Deturpe a realidade. Segundo, ele leva Elias a desconsiderar o propósito de Deus para a sua vida, o seu propósito. Agora a terceira lição, o medo leva Elias ao desânimo. Diz assim o versículo 5 do primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Deitou, após ele dizer que ele não era melhor que seus pais, então ele se deita e dorme debaixo de um zimbro. O desânimo, o cansaço toma conta de Elias e ele então se entrega a esse cansaço e a esse desânimo. Muitas vezes isso pode acontecer conosco. Muitas vezes nós caminhamos, nós corremos, o medo vai tomando conta, nós nos cansamos de fugir, nos cansamos de lutar e nos entregamos então ao desânimo e ao cansaço. E Elias, ele se deita debaixo de um zimbro, mas olha que interessante, o zimbro, ele é um arbusto que pode chegar até 4 metros de altura. Ele pode ser tanto rasteiro como ele pode chegar a 4 metros de altura. Ele produz uma espécie de pinha.
o que eles podem chamar de pseudo-fruto, que tem as suas utilidades tanto como especiarias, como também medicinais. Na medicina natural, isso eu me baseei aqui em alguns artigos, na medicina natural, as bargas, que são os frutos verdes do zimbro, são conhecidas por ter propriedades que ajudam a tratar irritações cutâneas, inflamações, problemas digestivos, dores de garganta e também ela é diurética. O interessante é ver que Elias se deita ali e muitas vezes nós procuramos a resposta, a solução a esse medo, ao desânimo e em muitas outras coisas. Elias pode estar ali tentando suprir o seu cansaço, suprir as suas dores, buscar ali o seu refúgio debaixo do zimbro, mas a palavra de Deus nos ensina que Elias não está sozinho. Elias, ele está sem coragem nesse momento. Ele busca um anestésico para a situação que ele está passando, mas ele não está sozinho. E por que, meu irmão, minha irmã? Porque muitas vezes nós acabamos passando pelas mesmas coisas que Elias está passando aqui no texto. Por quê, meus irmãos? A fé, o tema da nossa mensagem é que a fé supera o medo. Essa é uma grande verdade que nós devemos ter gravado no nosso coração. A fé supera o medo. Esse é o tema da nossa mensagem essa noite. E às vezes nós nos esquecemos do amor que Deus tem por nós. A nossa fé ela está firmada em quem? Firmada em Deus. E nós não devemos nos esquecer do tamanho do amor de Deus por nós. Ao olharmos os fatos à nossa volta, nós devemos perceber e migrar para os atos de fé, perceber a presença e a ação de Deus. Então, como nós superamos as vozes à nossa volta que apontam para fatos, circunstâncias que muitos dizem não ter solução? Como que nós superamos tudo isso? Porque as pessoas apontam muito para esse lado. O único jeito é ouvir a voz do Senhor. E a palavra do Senhor em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra também nos diz que a palavra ela não é simplesmente expressões sonoras, a palavra é uma pessoa. E diz assim, em 1 João capítulo 4, versículo 8, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra é o Senhor Jesus, o Senhor Jesus é Deus, o verbo é Deus. E o próprio Deus, diz a palavra em 1 João 4, 8, esse no princípio é João 1, em 1 João 4, 8 diz assim, que Deus é amor. E ainda em 1 João capítulo 4, versículo 18 e 19, a palavra diz assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o problema não é ter medo, o problema é se render ao medo. Nós devemos entender que nós somos amados por Deus, como acabei de ler, nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro, e Deus é amor, e o amor lança fora o medo. Elias não está só, e eu quero chamar sua atenção para alguns sinais até esse momento em que nós estamos meditando na palavra. Elias não está só e Deus fez questão de deixar gravado muito claro isso, no contexto que Elias estava vivendo. Por exemplo, Elias não estava sozinho, porque nós podemos ver que os 100 profetas do Senhor foram socorridos. Então, isso que estava gravado no coração de Elias, que ele estava sozinho, não era verdade. Isso estava sendo deturpado pelo medo. Segundo, a vitória sobre os profetas de Baal é a prova de Deus. Eles estavam pedindo um sinal, e o sinal, Deus correspondeu, atendeu da forma que eles queriam, para que ficasse muito claro. Aquele que mandasse o fogo, e o fogo consumisse a oferta, esse era o Deus verdadeiro. Então ali aconteceu, a presença de Deus foi manifesta através do seu poder. Então Elias não estava só. Terceiro, a chuva abundante, porque se você continuar a leitura ali do texto, você vai ver que Elias ora, Elias fala para Acabe, vai embora. Elias se ajoelha, se dobra, ora, fala para o seu servo vai olhando, e na 7ª vez,
ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí vem uma tempestade através disso. Deus se mostrando presente. O fato de Jezabel mandar o recado para mim é um sinal da presença de Deus. Porque se ela quisesse realmente matar Elias, ao invés de mandar um mensageiro avisar, ela já teria mandado um assassino para executá-lo. Você não concorda com isso? Quem quer matar não manda recado, não é verdade? Mas Jezabel mandou recado. Por quê? Porque ninguém coloca a mão no servo do Senhor sem a permissão do Senhor. Jezabel até queria. Jezabel até levantou um desafio aos seus deuses. Mas quem está no governo pleno de todas as coisas é o Deus único e verdadeiro, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, aquele em que nós devemos crer, aquele em que a nossa fé está ancorada, e por isso que a fé supera o medo. E aí, quinto sinal que nós podemos ver que Elias não está só, é o reconhecimento do seu estado natural como de seus pais. Esse confrontamento com quem realmente ele é, com esse pecado de não crer, porque não crer em Deus é pecado. E nós precisamos confessar os nossos pecados. Elias, ele entendeu que ele não era melhor que seus pais, porque ele é confrontado pela presença de Deus. Agora, meus irmãos, nós vimos até aqui o que o medo faz com a pessoa, e nós vimos o que nós podemos passar, mas vimos também os sinais de Deus apontando em todo o tempo que Elias não está sozinho. Agora eu quero pensar com você, meditar na palavra de Deus com você, o que significa ter a presença de Deus junto conosco em todo o tempo. Então, o que a presença de Deus levou a Elias nesse tempo de isolamento, lembra? Elias resolveu se isolar. A primeira lição que eu quero compartilhar com você é que a presença de Deus levou Elias no isolamento muito cuidado. Olha comigo, os versículos 5 e 6 do primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Interessante o cuidado de Deus com Elias nesse momento. Elias está passando por uma luta interior muito grande. Ele foi vencido pelo cansaço, pelo desânimo. Ele se deita, ele dorme ali debaixo do zimbro, mas o texto diz que o Senhor envia um mensageiro, um anjo, que vai ali e o toca. O toque do anjo, para que não haja confusão, para que haja um despertamento, e o anjo então lhe diz: levanta e come. E o Deus que convida a nos levantarmos e comermos é o Deus que providencia o que comermos, porque nós vemos que ali havia pão cozido sobre pedras em brasa, uma botija de água, que não foi Elias que preparou. Elias estava sozinho, mas Deus providenciou. Deus move todas as coisas a nosso favor, as visíveis, as invisíveis, aquilo que é ordinário, aquilo que é extraordinário. Aqui no caso, Elias estava num deserto, debaixo de um zimbro, e de repente aparece pão assado em pedras, em brasa, e uma botija de água. Elias se levanta, Elias come, bebe, e Elias volta a dormir. O cuidado de Deus conosco é como o cuidado de um pai com seu filho. Isso me faz lembrar do Salmo 103, versículos 13 e 14, que diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Senhor sabe da nossa fragilidade, Ele conhece. Ele não espera nada além daquilo que nós podemos alcançar. Ele é Pai, Ele nos ama, mas Ele nos desafia a não nos acomodarmos. O texto então diz que Ele comeu e bebeu. Isso me faz lembrar fortemente de Mateus capítulo 9, versículo 6. Diz assim, Mateus 5, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Talvez você possa falar: pastor, mas o que tem a ver com esse texto? Ele comeu pão e ele bebeu água, mas o que me faz lembrar é que ele está fugindo e ele tem, com certeza, sede de justiça.
Porque Acabe, Jezabel, não vive uma vida correta. Acabe foi levantado rei de Israel. Ele deveria governar o povo de Deus de uma forma íntegra, reta, correta, santa, ligada a Deus, submissa a Deus. E ele, Jezabel, viveu uma vida perversa. Por isso eu creio que há muita sede de justiça em seu coração. E em Mateus capítulo 5, versículo 6, Jesus deixa muito claro que aquele que tem fome e sede de justiça serão fartos, se fartarão, serão sustentados. Segunda lição, o que a presença de Deus levou Elias no isolamento? Primeira lição, cuidado. Segunda lição, um propósito. Deus renova esse propósito na vida de Elias. Diz assim os versículos 7 e 8 do primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Deus está despertando Elias para o propósito, ele tem uma caminhada, ele precisa continuar. E o versículo continua, o texto continua. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha que coisa extraordinária. Nós precisamos entender que o amor de Deus não desiste de nós. E nós precisamos estar sensíveis ao toque do Senhor. O texto diz que esse mensageiro enviado do Senhor, o anjo do Senhor, vem novamente. Em primeiro momento, ele deixa Elias descansar. Mas agora é hora de caminhar. Em alguns momentos ele nos deixa descansar, mas é hora de caminhar. Nós precisamos levantar e seguir o propósito de Deus. E ele então diz o texto que o anjo toca novamente Elias e diz: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E eu acho maravilhoso, porque Deus nos dá o suficiente para cumprirmos o seu propósito. Esse lanche que Elias aqui pôde receber de Deus foi suficiente para a sua caminhada até Horebe. Quanto tempo? O texto diz: 40 dias e 40 noites. Já imaginou isso? Comer para que tenha forças o suficiente para andar 40 dias e 40 noites? A restauração do propósito de Deus passa pela presença de Deus. Isso é maravilhoso. Aqui nesse caso, passou pelo monte de Deus. Elias precisava chegar até o monte de Deus para ter a sua vida restaurada. A terceira lição, então, o que a presença de Deus leva a Elias no tempo de isolamento de Elias. O primeiro é o cuidado, o segundo é o propósito, agora o terceiro é a companhia de Deus. O Senhor não está no isolamento. O Senhor está no silêncio. Esse é o ensino que ele traz para Elias a respeito da sua companhia. Veja só o que diz os versículos 11 a 13 do capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Disse-lhes Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O Senhor está restaurando a vida de Elias de uma tal maneira que agora é necessário ser confrontado pelas suas atitudes. O que você está fazendo aqui, meu filho? O que você está fazendo longe dos meus propósitos, meus caminhos? Eu estou restaurando todas as coisas a seu respeito. Então o Senhor confronta com essa pergunta que nós precisamos ser confrontados. O que eu e você, o que nós estamos fazendo nesse tempo de pandemia como igreja? Como servo do Senhor, como filhos de Deus. O que nós estamos fazendo? Nós podemos dizer que nós estamos vivendo o propósito de Deus no nosso dia a dia? Ou o nosso propósito está se perdendo por causa do medo? Porque nós estamos olhando para as circunstâncias, olhando para os fatos e não estamos lançando mão da oportunidade de ter um ato, uma atitude de fé. Nossa vista, ela está enxergando a ação e o mover de Deus em nós e através de nós, ou nossa visão está deturpada por causa do medo? Lembra-se,
Deus é amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Há um relacionamento entre nós e Deus. E a palavra diz que o amor lança fora todo o medo. Então, a quarta lição daquilo que Deus faz na vida de Elias, em sua presença, é a missão. Deus resgata a missão, renova a sua missão, e Elias agora vai cumprir no poder de Deus essa missão. Versículos 15 a 17 diz assim: Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Então Deus dá uma missão a Elias que vem renovar, vem dar a oportunidade dele praticar aquilo tudo que Deus fez nesse tempo de restauração sobre a sua vida. Deus coloca novamente Elias com o papel de ungir pessoas, novamente como representante, como boca de Deus. Ele faz com que Elias possa continuar exercendo seu ministério. E ali é interessante ver nesse tempo aqui, lembra-se, ele deixa o seu moço para trás, mas o papel dele gerar discípulos, de gerar pessoas que dão continuidade à obra, foi feito de uma forma instantânea, porque aqui Deus manda ele ungir a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para ser profeta em seu lugar. E nós conhecemos a história sobre Eliseu, sabemos que ele segue os passos de Elias, pede porção dobrada. Então nós vemos Deus restaurando Elias em todas as áreas da sua vida que o medo veio tentando derrubar. Mas Deus não desiste de nós, Ele não permite que nos desviemos, Ele nos traz para perto dEle porque Ele nos ama. E aí, para acabar, se você tiver a oportunidade de ler todo o capítulo, porque eu pulei aqui alguns versículos, você vai perceber que em todo o tempo, várias vezes, Elias ele continua lamentando na presença de Deus, porque eu estou sozinho, porque eu estou sozinho, porque eu estou sozinho. E para acabar com isso, para curar isso no coração de Elias, olha o que o Senhor fez. Então, versículo 18 do capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias não está só, Deus está presente e Deus se levantou também através de muitos servos seus. Nós não estamos sós, nós somos um povo. Apesar de não estarmos reunidos aqui na igreja, nesse lugar, nós somos igreja aonde nós estamos, cada um de nós. E que a nossa casa tenha a oportunidade de ser igreja também. Então aqui Deus ele vem restaurar a unção na vida de Elias para que ele possa ungir os reis. Deus ele vem providenciar um discípulo que suceda a Elias, né, o seu seguidor, sucessor. E agora concluindo a nossa mensagem. A fé, meus irmãos, supera todos os medos. A fé, ela é indispensável. A palavra do Senhor em Hebreus 11:6 diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O Deus do qual nós temos fé em Deus, restaurou a vida, o ministério de Elias. Ele caminhou como um pai junto a Elias, para que Elias não tivesse medo, mas cresce nele. E isso lhe deu a oportunidade de ver aí o seu ministério restaurado. Assim como no início nós estávamos lembrando da história de Jairo, o Senhor Jesus caminhou com Jairo, porque o Senhor Jesus diz, não temas, crê somente. Mas Jesus não disse isso e o deixou sozinho. Jesus caminhou com ele. E essa caminhada trouxe fé e esperança ao coração de Jairo, tamanho que ele pôde ver sua filha se levantar dentre os mortos. Aquela que estava morta, reviveu. Ela foi ressuscitada por Cristo Jesus. E esse mesmo Deus ao qual nós temos fé, Ele pode nos levantar o nosso ministério, restaurar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, nosso amor com o Pai, nosso relacionamento uns com os outros. Ele pode fazer todas as coisas porque o amor lança fora o medo, a fé vence, supera todo o medo. Então, diz a palavra aqui, porque talvez você esteja se perguntando, tá bom, eu vi tudo isso, mas o que aconteceu com Jezabel e Acabe? Eles perseguiram, Deus restaurou o ministério de Elias, mas o que aconteceu com eles? Deus cuidou deles. E essa restauração
com a restauração, Elias teve a oportunidade de ver Deus continuando e completando a sua obra a respeito então de Acabe e de Jezabel. Versículos, primeiro livro dos Reis, agora capítulo 21, versículos 17 a 19, a gente já está encerrando, diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: Assim diz o Senhor, matastes e ainda por cima tomastes a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Falando isso para Acabe. E você vai ver isso cumprindo. Eu não vou ler, mas está no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 38, essa palavra do Senhor se cumprindo a respeito de Acabe. E lá, no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 23, a palavra de Deus também diz respeito a Jezabel. Diz assim: Também de Jezabel falou o Senhor: Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. E no segundo livro dos Reis, capítulo 3, lá dos versículos 30 a 36, você vai ver que acontece exatamente o que o Senhor falou. O corpo de Jezabel cai e quando eles vão ver o que aconteceu, ela foi toda devorada por cães. Então eu quero deixar aqui um desafio para nós encerrarmos. Ore a Deus para que Ele mostre a você durante essa semana quais são os seus medos. Liste esses medos, anote numa folha para você não esquecer aquilo que Deus está mostrando. E aí então você ora ainda mais para que Deus, através da sua palavra, te conduza a superar esses medos, para que essas sejam oportunidades para você ter atitude de fé. Então, uma dica: observe as coisas e veja, é fato ou é uma oportunidade de fé? Porque se for fato, simplesmente, é porque você ainda está com medo, está enxergando de uma forma deturpada, porque a palavra final não está nos fatos, a palavra final está em Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar. Deus pode todas as coisas a seu respeito, do seu lar, a nosso respeito e a respeito dessa realidade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor, com a Tua vontade, nos abençoe com a Tua fidelidade, com o Teu poder. Nós nos submetemos ao Senhor, nos rendemos a Ti e nos lançamos, Senhor, aos Teus pés. Reconhecendo, Senhor, que o Senhor é Senhor acima de todas as coisas, que a palavra final vem do Senhor e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o teu propósito. E nós estamos aqui. Usa-nos, envia-nos a nós, faça a tua vontade em nós e através de nós, Senhor. Para isso, perdoe os nossos pecados, Senhor. Muitas vezes o medo, a falta de fé tem atrapalhado o nosso relacionamento com o Senhor, mas que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, restaurar a nossa fé, a nossa alegria na Tua salvação e a nossa esperança continue firmada no Senhor. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre cada lar, Senhor, abençoando cada coração e cada família e trazendo alegria em cada lar. Assim a nossa oração em nome de Jesus. E agora, Igreja de Cristo Jesus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor eterno de Deus Pai, as benditas consolações, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus, repouse sobre o seu povo e reunido em cada lar, e cada lar semeado por toda essa terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Fique na paz, Senhor Jesus.